Então, boa noite, amigos da Casa de São Francisco. Mais uma noite para nós, aqui da Casa de São Francisco, uma noite muito especial. Pela nossa história, pelos momentos que nós vivemos aqui, hoje é nossa última live nesse espaço. Hoje é a nossa última live nesse lugar onde fizemos muitas lives para vocês aí e compartilhamos aqui com os nossos amigos, trabalhadores da casa. Então, para nós, hoje está sendo uma noite muito especial, mesmo entendendo que nós estamos indo para um lugar muito melhor, muito maior, com muito mais recursos. Assim mesmo, a gente, numa data como hoje, a gente tem lembranças e os momentos que a gente vive aqui também depois da live, que é uma festa, né? O pessoal que vem, sempre muita gente, e a gente fica até tarde batendo papo, rindo, brincando. Então, hoje eu quero compartilhar isso com vocês. É um momento especial, é uma nova história chegando para a Casa de São Francisco. O nosso espaço vai ser inaugurado no sábado. Está ficando lindo, está ficando maravilhoso, muito mais do que eu imaginava ainda viver. Então, muito obrigada por vocês estarem aí com a gente nesse dia tão especial, tão importante. Muito obrigada por vocês nos receberem todas as semanas nas suas casas. Muito obrigada por vocês nos ajudarem a espalhar essa semente, a semente da doutrina espírita. Muito obrigada, porque a partir do momento que vocês nos espalham, vocês nos apresentam, talvez através das suas mãos, algumas pessoas já foram ajudadas por nós. Então, muito obrigada mesmo. É um prazer muito grande poder estar com vocês nas terças-feiras. Na próxima terça-feira, então, a gente já vai estar apresentando um lugar novo. Na próxima quinta-feira, ainda vai ser aqui nesse espaço a sessão espírita, como é até agora, todas as quintas à noite, né? Vai continuar sendo essa quinta aqui. No sábado, a gente inaugura o nosso espaço novo, a partir das 2h. Se tudo correr bem, eu acredito que sim, vai ter uma live ao vivo da inauguração do novo espaço. Se tudo correr bem, eu acredito que sim, vocês vão poder assistir ao vivo às 14h, a abertura da fita, a abertura das portas, vão poder conhecer com todos a nova Casa de São Francisco. Boa noite, então, vamos dar início. Fábio, tem um assunto que é bem delicado, que muitas pessoas não sabem lidar muito com ele, que é o luto. Você pode falar um pouquinho sobre o luto para nós? Claro. Você acha que tá tão... O luto é algo que, mais cedo ou mais tarde, as pessoas acabam passando, né? Em algum momento. Quem tem alguém que ama, quem tem alguém que convive, mesmo sendo com brigas, com discussões, com dificuldades, sempre quando aquela pessoa parte, aquele momento, aquela notícia, aquele momento da partida, ele é sentido, né? Às vezes as pessoas estão há dias doentes numa cama, em estado terminal, muitas vezes, esperando para qualquer momento a morte, e está todos ali. O momento da morte, a notícia, morreu, ela sempre tem um peso muito grande dentro de nós mortais. O luto, pelo meu conhecimento
desse 2 mundos que eu vivo o tempo inteiro, ele deve ser vivido na sua integridade, né? Ele deve ser vivido até o momento em que aquele que ficou sente o pesar, a tristeza de ter perdido alguém. Tem pessoas que não, às vezes por orgulho, às vezes por um outro conhecimento que é passado a elas, né? Não vivem o luto. Querem passar por cima disso, achando que não vai trazer bons fluidos, boas energias para aquele que foi, e é um erro. Pelo contrário, as pessoas que vão embora, elas também sofrem. Elas também, mesmo sendo conscientes depois da morte e sabendo que tem um universo para elas conhecerem, interagirem, mesmo sabendo e constatando que a morte realmente não existe, elas sentem que não vão ter mais aquele contato físico. Elas sentem que não vão ter mais o dia a dia com aqueles que ela ama. E ela tem tristeza, sim. Elas sentem tristezas de estar indo embora, mesmo sabendo que tudo continua. Então, a gente tem que respeitar esses dias. Temos que respeitar esse tempo necessário até os 2 lados se acostumarem com a ausência, né? Tem pessoas que chegam em casa depois do enterro, do sepultamento, já começam a guardar tudo, como se aquilo incomodasse. E, na verdade, é a impressão que passa para o espírito, porque, às vezes, não é por incomodar, às vezes é por tirar aquela energia, por enxergar uma coisa diferente. É um erro. A gente tem que esperar o tempo de todos, tanto daqueles que são vivos, quanto aqueles que foram embora, né? O luto tem que ser vivido, inclusive, não é para todos a morte, não é uma reação para todas as pessoas que vão. São muitas as reações. A gente tem, claro que a maioria passa por isso, a maioria passa por aquilo, mas o que eu vi esse fim de semana foi muito raro. Eu, que estou acostumada com a morte o tempo todo, eu vi algo raro. E eu fiquei muito feliz. Morreu uma tia em Cachoeira do Sul, no domingo, e nós fomos para Cachoeira do Sul. O corpo dela começava a ser velado às 6h. Nós chegamos lá, eu acho que foi praticamente toda a minha família, foram meus irmãos, meus pais, alguns tios, tia. E quando eu cheguei na capela, ela tinha 93 anos, ela era lúcida, ela era feliz, ela era uma mulher que trazia incentivo a todos aqueles que passavam por ela. Ela era vaidosa, com 93 anos, ela estava sempre bem vestida, as unhas bem feitas. Ela morava sozinha. Ela era uma pessoa muito especial para todos nós. E quando eu cheguei perto do caixão dela, ela me recebeu. Ela veio e me recebeu. Ela estava na ponta do caixão, com a mesma roupa que ela tinha, que ela estava sendo enterrada, o que me remeteu que ela ajudou a escolher aquela roupa, né? Porque ela estava com as bijuterias, com a roupa ali, e ela me abraçou com aquele pensamento lindo. Ela disse: vocês vieram, meu Deus, vocês vieram todos, né? E eu, escutando ela falar, e ela disse, ela chorou, mas, ao mesmo tempo que ela chorou, ela estava sendo a anfitriã daquele momento, né? Então, isso aí é para muito pouca gente. Tu ser anfitriã dentro do teu sepultamento. A maioria, alguns estão presentes, mas nem sabem o que está acontecendo ali. Alguns estão presentes, mas não entendem a morte ou estão em perturbação, né? Mas, assim, ela pronta, recebendo
aqueles que a amavam, isso é raro. Isso demonstra uma encarnação realmente muito valiosa. Fábio, a gente tem a participação da Rose Mate. Ela nos conta que ela diz assim: eu perdi meus pais há 1 ano e 3 dias de diferença. Faz hoje 15 dias que meu pai partiu. Devemos parar de chorar por eles? Me disseram que eles não podem fazer nada e sofrem por não nos ajudar. Assim, o luto ele é necessário, ele deve ser passado. Rose, minha querida amiga, meus sentimentos pelo teu pai. Eu lembro, a tua mãe faleceu mais ou menos 1 ano, né? E soube também que o teu pai tinha ido. Assim, o luto ele tem o tempo. Por mais dolorosa que seja a morte, uma hora começa a amenizar. E só as pessoas sabem o momento que ameniza. Então, por mais dolorosa que seja a hora, que seja essa perca, tu tem que viver o luto até o tempo que teu coração mandar, né? Do contrário, vai te fazer falta esse tempo. Eu lembro que, há um tempo atrás, faleceu o marido de uma amiga. E ele apareceu um câncer, um tumor no cérebro. E ele, acho que ficou mais ou menos 1 ano sofrendo. Acabou morrendo, né? E ela cuidou muito bem dele. Quando ele morreu, ela me ligou, eu passei, era fim de semana, eu passei na capela para dar um abraço nela, não tinha intimidade com o homem, passei na capela, dei um abraço nela e fui para o sítio, isso era no domingo, ou no sábado, não lembro, e fui para o sítio porque eu tinha amigos lá que estavam me esperando para almoçar e tal. A gente estava tarde lá, todo mundo conversando, né? Me aparece ela, me chega ela, já tinha acontecido... Não, isso foi no sábado, foi o enterro. No domingo, eu estava no sítio com amigos e ela vem. Ela chegou rindo, brincando, como se nada tivesse acontecido, né? E eu fiquei olhando para ela e pensando assim, eu sabia que ela estava com o dever cumprido, né? Ela foi uma amiga boa naquela hora ruim, mas ela estava tentando passar por cima do luto, né? Isso é uma situação que é cobrada de alguma forma, não pelo fato de tu estar fazendo errado, mas pelo fato de as pessoas precisarem, os que ficam precisam passar aquele momento em silêncio, na dor, sentir essa presença indo embora aos poucos, entendeu? Então, não pode ser assim, dessa forma. E chora, Rose, o tempo que tu tiver que chorar. Teus pais foram embora, assim como todos vão. Chega um momento que a gente tem que voltar à pátria, né? Uns vão antes, outros vão depois, mas o certo e o bom é quando os pais vão antes dos filhos, né? Então, vive o teu luto até o tempo necessário para cuidar disso e depois vai viver, vai entender que a vida continua para todos, inclusive para os teus pais, né? E eles sentem, sim, eles sofrem no outro lado com o desespero, quando as pessoas param de viver porque alguém morreu. Isso traz sofrimento, porque eles entendem do outro lado que, a partir do momento que tu entra num desespero, que tu desacredita nas regras de Deus, é mais difícil as pessoas se encontrarem do outro lado. Então, as pessoas se encontram dependendo da mesma energia que tem, né? Então, a espiritualidade, elas entendem que o desespero, a desacreditar em Deus e nas suas regras, faz com que as pessoas não tenham essa possibilidade de encontrarem. Por isso que os espíritos sofrem.
Do contrário, a dor, eles entendem que a dor do luto é necessária e é importante para eles também que as pessoas sintam falta deles, pelo menos naquele momento que é para sofrer, né? Sim. Fábio, quando sonhamos com os nossos entes queridos, temos a sensação de que eles ainda estão vivos. Por que isso acontece? Porque eles estão vivos, né? De alguma forma, né? Sim, de alguma forma, não, da forma maior, que é o espírito. Na verdade, o que morre é o corpo. E quando nós encontramos nos sonhos os nossos entes queridos, são os espíritos que se encontram. E os nossos espíritos são vivos, e são vivos eternamente. Então, sempre poderemos ter essa possibilidade.